É complicado, vamos nessa. Esse é um debate urgente, esse é um debate sobre cidadania e dignidade da classe trabalhadora tão massacrada nesse país. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um consenso, assim como já foi apresentado ao ministro do Trabalho, nós teremos a oportunidade de apresentar também a outros ministérios, se necessário. Deputado. Ministro do Trabalho. Mano, volta. O ministro do Trabalho emprega quanta gente, mano? Ih, cara, agora você me fez pergunta difícil, hein, bicho? Você fez pergunta difícil. Mas vamos lá, vamos continuar então. Vai pensando aí, mano, volta. Vai pensando. Essa proposta, na verdade, no fim e ao cabo, a senhora fala de 4 dias de trabalho na semana. Eu queria que a senhora explicasse pra gente como é o fim da escala de 6 por 1 pode acabar chegando nos 4 dias de trabalho na semana. Olha, Léo, na verdade, no texto a gente coloca essa inicial, assim como a gente sugere a mudança para 36 horas na jornada, mas essa é uma discussão que ela é primária, ela está no começo. A gente não quer deixar cravado nem com relação ao horário e nem com relação a dias, nada cravado. A gente colocou ali para que essas mudanças aconteçam, para que a gente protocolasse o texto e a partir disso, qual é a nossa intenção agora? É sentar na mesa de negociação e fazer as negociações para que se encontre um denominador comum, para que se encontre um ponto de convergência, para que se discuta, vai ser 4 por 2, vai ser 5 por 2, 4 por 3, qual é o caminho que nós vamos percorrer? Vai ser 36 horas, vai ser 40, como outros movimentos já tinham sugerido no passado? Essa não é uma mudança cristalina que está colocada. É um ponto de partida para que num conjunto de negociações e diálogo nós consigamos encontrar um denominador comum. Deputada, impressionante. É um ponto de partida, então vamos lá. Não tá claro, né, como é que isso vai acontecer. Agora vamos lá, cara. O que isso aí é importante pra gente, né? O que isso aí é importante pro Brasil? Cara, primeiro, né, quem discursa sobre isso, né, quem vai argumentar que não pode ter uma escala 6 por 1 por conta da economia, porque isso e aquilo, sem considerar o camarada que trabalha 6 dias, todo sábado e domingo, né, e tem uma vida difícil, que ganha uma merreca de salário, eu acho que é falta de sensibilidade, né? Aí vão dizer, mas aí basta o cara estudar, basta o cara se formar e fazer que nem eu fiz e empreender. Irmão, escuta uma coisa. Se você tem destaque na vida, é porque você é um cara extremamente diferente da massa. E por isso que você teve teu destaque, né? Não tem, meu irmão, pessoas, né? Tu pega no universo ali da população, né, numa massa, vai ter ali 2%, 5% que vão se destacar, cara. O resto, né? As pessoas vão viver aquela vida simples, pô. Trabalhar, pegar o ônibus, o trem, chegar em casa e tal. E infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso. O que nós gostaríamos? Que as pessoas tivessem dignidade, né? Tivessem condições de ter uma vida digna, né? De realmente viver. Daí dizer que é a continuidade da escravidão, também paga, né? Não vamos forçar, nem para um lado nem para o outro. Beleza? Então, eu nunca trabalhei numa escala 6 por 1. Mas ainda bem que tem eu e Mano Walter aqui. Certo? Isso. Eu sempre trabalhei de segunda a sexta. Quando eu era funcionário CLT lá, trabalhava de segunda a sexta. De boy. No meu pior emprego, exatamente. Eu era office boy. Eu era aquele molequinho do escritório que ia pro banco pagar as contas. A minha carteira era 44 horas semanais. Só que essas 44 eram diluídas na semana de segunda a sexta. Todo sábado e domingo eu estava em casa. Ganhava R$420. Fazia parte daquela ralé que ganha pouquinho, né? Mas nunca trabalhei na farmácia, na padaria, né? No mercado. Essa rapaziada, cara, eles têm uma vida difícil, uma vida digna, uma vida difícil, que realmente só eles sabem o que é ter aquele tipo de emprego, né, onde ganha um salário mínimo, sobra R$1.200, R$1.300, e o cara trabalha o tempo todo. Não tem condições nem de pagar um aluguel direito. Se você achar que isso é razoável por um ser humano, não é, cara. Não é. Agora, qual é a solução? Eu acredito que a solução não vai vir do Estado. Não vai vir da obrigação do Estado. Mas se está em pauta, eu acho que temos muita coisa para refletir aqui, cara. Aí alguém vai dizer assim, quais são os argumentos que eu acho que o camarada que não é de esquerda
ou principalmente o político que não é de esquerda, vai trazer para o debate? A questão da empregada doméstica, que o camarada que está na informalidade ganha muito mais do que um cara da CLT, na escala 6x1. Se o cara não está satisfeito de trabalhar no mercado e não ter sábado e domingo, vai vender suco, vai lavar carro, vai ser flaneguinha de estacionamento. Cara, eu concordo. Eu parei meu carro, eu fui almoçar essa semana, parei meu carro estava imundo, todo sujo. E eu não consigo parar pra lavar, porque eu tô toda hora corrido, eu vou pro trabalho, eu vou pra não sei onde, vou pra academia, venho um podcast e tal, meu carro tava imundo. Aqui em Brasília, tem um monte de camarada que fica com os baldinhos lavando o carro nos estacionamentos. Normalmente, cara, eu paro no restaurante, fico 20 minutos e já saio, não dá nem tempo. Aí eu falei com o camarada já me conhece do canal, né? Cláudio, vamos lavar hoje? Vamos, não sei o que. Eu falei, pô, não dá, irmão, tal. Falei, vem cá, vai lavar mesmo? 30 minutos, tu lava? Só tem 30 minutos. Ele, não, demorou, eu vou lavar tudo. Eu falei, mas vai lavar direito, hein? Vou deixar o carro aberto. Tu vai lavar o carro, na moral, entre as portas, botar o pretinho no pneu em 30 minutos. O maluco falou, demorou. Saí, nem perguntei o preço. No dia assim, mais ou menos, falei, vai ser no máximo uns 50 conto. 50 conto. Irmão, eu almocei, voltei, o camarada tava com o carro impecável. Pronto. O camarada tava sujo, molhado, mal vestido. Quanto que é? 40. Maravilha. Ele ganhou 40 conto em 30 minutos. Por coincidência, eu tava com o telefone com um camarada meu e o camarada tava falando justamente sobre esse debate aí de escala 6x1. Aí eu botei no vídeo e falei, ei, meu irmão, o camarada tá perguntando aqui se tu não prefere trabalhar no CLT. Ele falou, tá maluco? Tá maluco? Pô, tu não quer trabalhar de carteira assinada? Tá maluco, rapaz? Eu falei, também, né, com essa vida boa aí, né, meu irmão? Ganhou 40 conto meu no mole, lavando o carro aí 40 conto em meia hora. Aí ele, ué, eu fico aqui, minha vida é essa, pô. Aí eu falei, e deve passar muita gente aí te olhando torto, isso, te menosprezando. Claro. E o camarada trabalha na escala 6x1. Aí ele, pois é. Aí eu falei, pô, não dá pra nada, pô. Eu falei, irmão, 6x1, salário mínimo, tu vai ganhar R$1.300 por mês limpo na tua mão. Tem desconto, né? Porque tem um desconto. Ele, 1.300, 1.200 é meu aluguel. Reflexão disso, cara. Esse camarada é visto como a escória da sociedade, tá lá, sujo, mal vestido, ralando, suado, molhado de lavar carro. Mas é um trabalhador digno, que merece respeito. Fazendo o trabalho dele. Tá na informalidade, tá ganhando muito mais de quem tá protegido pelo Estado. Protegido pelo Estado, né? Pela Erika Hilton aqui. Pergunta aí se esse cara quer estar de carteira assinada numa drogaria, numa padaria. Não quer. Eu fiz essa pergunta e ele falou, tá maluco. A mentalidade dele é uma mentalidade de vou ralar, vou ganhar mais. Não tô nem aí se estão achando que eu tô sujo, que eu tô não sei o quê. Se eu vou ser, de repente, até desdenhado, maltratado, né? Eu valorizo demais um camarada desse. Outro exemplo. Cheguei, fui para uma casa maior em Brasília, precisava de uma moça para cuidar da casa. Tentei 3 moças fazer trabalho doméstico. Não quero assumir risco, vou fazer tudo certinho. Minha vida é tudo, meu irmão, para não ter o que dá problema. Quero assinar carteira. Nenhuma das 3 queriam carteira assinada. Quer trabalhar na diária. Que é só na diária, irmão. Ela faz a tarefa dela. Só na diária. Pessoas que foram indicadas, não tinha referência de alguém, nem de amigos e tal, não queriam. Não, o senhor pode ficar despreocupado, eu jamais vou botar na justiça, não sei o quê e tal. Eu queria só 3 dias na semana. Aí 3 dias na semana eu tenho que assinar a carteira. Isso. Exato. Ela, não quero, não sei o quê, porque eu recebo Bolsa Família. Eu não posso assinar a carteira porque eu já tenho um Bolsa Família e eu já tenho a diária. Então eu vou trabalhar com o senhor, nos outros 2 dias eu vou trabalhar na casa da outra dona e vou ganhar o Bolsa Família. Resumindo, uma moça dessa ganha 5 mil por fácil. Pergunta se ela quer estar na escala 6x1. Não quer. Não quer. Pergunta se quer ser protegido pelo Estado. Não quer. Quer ralar numa casa, na outra casa. Aí o governo fica aí politicamente querendo ser pai, né?
do povo da Bolsa Família, vai lá e pega a Bolsa Família também. Então, em Brasília, o que eu fiz? Eu resgatei, né? Uma moça que já fazia diária pra mim lá em 2018 e ela vai lá em casa 2 vezes na semana. Porque 2 vezes na semana pode ser diária. Eu não preciso assinar carteira, Isso. não corro risco. Mas ela também não quer carteira assinada. E eu tenho que implorar ela pra eu conseguir a agenda dela. Ela vai pra 3, 4 casas diferentes. E na diária... E a diária é R$200. Então, ela ganha de segunda a sexta R$1.000. R$1.000. 4.000 por mês. Falou pra mim, então, um dia eu falei, pô, sábado você tá trabalhando? Não, não trabalho mais sábado. Resolveu ficar na diária e não trabalhar sábado, nem domingo. Então, ela trabalha, ganha R$200 por dia e fica segunda, sábado e domingo em casa e ganha 4.000. Quem tá na escala 6x1, no comércio, no varejo, de repente na indústria ali, ganha R$4.000 e fica sábado e domingo em casa? Não fica. Porém, tem gente que não tem perfil pra ralar. Pra ralar pesado, pra faxinar, pra ir de casa em casa, pra estar na rua. E se todo mundo tiver a mesma aptidão, vai colapsar, porque não vai ter como absorver todo mundo. O camelô que tá lá vendendo o ambulante, você acha que ele tá preocupado com escala 6x1 protegida pelo Estado, pela Erika Hilton? Trabalhar de escala 4x3? Você acha? Ele quer ralar sozinho, ficar na informalidade, não paga INSS, não tem o patrão tirando o FGTS dele dando pro governo. E o camarada vive, de fato, com o suor dele, com o trabalho dele. Ele não tem o Estado como sócio, porque ele não paga imposto, ele tá na informalidade, e ainda ganha um trocado do governo, de Bolsa Família. Sabe o que o Estado brasileiro faz quando ele fica colocando um monte de regra e jogando as pessoas para a informalidade? Os caras não pagam imposto nenhum. E para eles é muito melhor, pô. Então, assim, no caso da desempregada doméstica, 3 dias tem que assinar a carteira. Tenta assinar a carteira delas 3 dias. Vê se elas querem. Não querem, sabe por quê? 3 dias de carteira assinada, elas vão pegar R$1.300 no salário mínimo. Vai ter que trabalhar 3 vezes 4, 12. 12 dias. Vai dar R$100 a diária. Prefere ganhar 200. Com esses R$200, ela paga o próprio plano de saúde. Porque ganha 4, 5 mil, paga o plano de saúde. Tem uma vida mais digna. Agora, quem tá no 6x1 embaixo da asinha do governo, tem que usar o SUS. Porque ganha R$1.200. O mercado comporta pagar R$4.000 o trabalhador que está na farmácia, na padaria, no supermercado, na indústria farmacêutica, automobilística. Comporta? Se comportar, maravilha, o plano vai dar certo. Se não comportar, todo mundo para rua. Ou então, o carro vai ficar mais caro. O remédio vai ficar mais caro. O supermercado vai ficar mais caro. Por quê? Mais? Mais ainda. Mais ainda. Pô, irmão, tá puxado. Mais ainda, ué. Porque vai aumentar o custo do empresário. Então, por que no meu exemplo, o camarada que lavou o carro, a moça que faz a diária, por que essas pessoas estão ganhando bem? Porque não tem um estado de sócio. Não tem um estado de sócio. Já o empresário, quem está regulado num CNPJ, tem um empresário, o governo de sócio, cara. Aí, esse mesmo governo quer ditar regra na relação de emprego, sendo que 40% do salário, 40% a 50% do salário é majorado por causa de imposto. Aí o trabalhador fica mais caro. E o cara precisa ter lucro. O que ele vai fazer? Você acha que ele está preocupado com o trabalhador? Ele está preocupado em o negócio dele funcionar. O trabalhador é uma peça importante.
Mas no final tem que dar lucro. Se não der lucro, pra que ele tá fazendo aquilo? Beleza. Aí vamos lá. Aí você vai dizer, agora, mas é um abuso. O empresário tem lucro, tá rico, milionário, e a gente rala como se fosse um escravo. A culpa não é do empresário, a culpa é do governo, cara. Você acha que a farmácia, o mercado, ou qualquer emprego desse que você trabalha, o empresário tem 40% de lucro? Você acha que no final de tudo que vende, tudo que gasta, o empresário tem 40% de lucro? Não tem, pô. A média de lucro é 5%, 10%, 15%. De 5% a 15%. Então, meu irmão, o empresário, ele coloca o capital, ele coloca, o capital intelectual, ele coloca a relação logística de network e tudo dele, ele produz, ele gera emprego para no final ele ficar com 10% de lucro. Assume o risco, né? Assume o risco de quebrar. De quebrar, isso aí. De tomar processo. E o governo? O governo leva 40%, pô. Então, de tudo que é produzido, de todos os empresários, do teu patrão, o vilão da história é o governo, não é o teu patrão. O governo fez o quê? Fala pra mim. Qual foi a participação do governo na geração de riqueza, na produção do empresário? Do teu trabalho. Qual foi a participação do governo? Dizer que você tem que ter 8% de FGTS? Beleza. Então tá. Então o governo é muito bom. Graças ao governo você tem 8% de FGTS. Vamos fazer o seguinte, pô. Já que o governo quer que você tenha progresso, por que o governo não pega o teu FGTS e remunera ele pela Selic, pelo menos? 100% CDI. Você vai ter um rendimento do teu dinheiro no FGTS de 10, 11, 12%. Mas não, pô. Na mão do governo ele rende 3, 4%. O governo pega o teu dinheiro, que deveria estar no teu bolso, atualiza 3%, usa teu dinheiro para pagar as coisas, para pagar as contas, e você fica com 3%. Você está emprestando dinheiro para o governo a 3%. E no final, se esse dinheiro estivesse no teu bolso, ou se ele fosse aplicado de uma forma mínima, padrão de mercado, taxa Selic, você teria rendimento de 11, 12% no ano. Mas como o governo é bom, ele pega o teu dinheiro e atualiza em 3%. O vilão é quem? É o empresário ou é o governo? Aí o governo vai lá, coloca uma regra e vai fazer com que você tenha mais folga. Cara, se ficar mais pesado, o lucro do empresário, em vez de ser 10, passar a ser 6, ele vai falar, meu irmão, quer saber? Vou cortar. E você vai perder teu emprego. Aí o que você vai fazer? Você que é um camarada decente, ou uma moça decente, honesta, você vai pra informalidade. E aí você vai se libertar e vai ganhar mais dinheiro. E vão contar pra você, mas você não vai ter o INSS. Você vai lá e paga o teu carnezinho do INSS. Vai sair muito mais barato, menos pesado. Você faz um MEI. Você vai pagar uma merrequinha. Mas se você for CLT, você vai pagar 11%, o teu patrão vai pagar 20%, 8% de FGTS vai ficar com o governo para ele usar. Então, cara, a solução do governo não é ótima, não é boa. Mas, de fato, tenho que concordar, tenho que me preocupar com as pessoas que estão nessa situação, ganhando R$ 1.200, trabalhando 6 dias, não tendo sábado e domingo. Não dá pra viver, pô. Não dá pra viver. Realmente. O que eu tenho pra te dizer, cara, tente se libertar disso, pô. Vai fazer outra coisa. Vai vender alguma coisa na rua, vai ralar. Né? Quanta gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos para ser faxina lá? Faxina aqui, cara. Quantas famílias em casa aí não conseguem achar uma faxineira boa? Vai fazer outro tipo de serviço, vai ganhar mais dinheiro, vai lavar carro. Vai ser eletricista, faz um curso. Vai, luta, vai pintar, pô. O pedreiro,
A diária do cara é 150 conto, 200 conto No também. mínimo. O ajudante 150. de pedreiro. 150 no mínimo. Pergunta ele se ele quer assinar carteira. Negativo. Não quer, cara. Não quer. Então, o que dá pra falar sobre isso? Sobre escala 6x1? Quem tá na escala 6x1 quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu não sei se é possível economicamente. É sustentável? Me parece que não é. Quer falar, mano? Pode Bom, falar. como você falou, né? Você sempre trabalhou ali em escala desde boy lá, seu emprego inicial ali ganhava R$420. Sábado e domingo você estava em casa. Eu já trabalhei em escala 5x1 e no comércio 6x1, irmão. De fato, é puxado, é um massacre e tal. Na época eu estudava, fazia faculdade e era puxado. E eu trabalhava à noite ainda. Então, assim, era difícil. E a fala da deputada, a fala que ela teve ali no momento ali da entrevista foi que ela ficou... Muitas das vezes o trabalhador trabalha todos os dias, não tem folga. Eu não tinha folga porque eu queria ganhar mais, então eu meio que vendia a minha folga, o que não se deve fazer, né? O que não é meio que contra a lei, né? Eu vendia a minha folga, vendi o meu domingo para complementar. Foi uma fase, obviamente, que eu passei ali, e quando eu vi que tinha condições de sair daquela situação, eu saí, eu fui fazer outra situação, outro trabalho. Então, assim, o cara que trabalha de Uber, o cara vai escolher a escala de trabalho dele ali. Eu acho que o mais justo, assim, que seria mais, talvez menos pior, seria a remuneração por hora. Por quê? Por exemplo, naquela fase da minha vida, eu era solteiro, trabalhava no comércio, fazia faculdade, eu queria ter pagava aluguel, morava sozinho, enfim. Então, assim, eu vendia minha folga para poder complementar. E é o que muita gente faz. Fica sem folga para poder complementar. Agora, é uma escala, de fato, muito ruim, mas fez com que eu buscasse uma coisa melhor. Eu entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade. Tem gente que já tem família e ganha esse valor. Então, assim, eu acho que o menos pior seria o ganho por hora. Horas trabalhadas. Você tem disponibilidade de trabalhar 8 horas por dia, você faz o acordo com o seu patrão ali, minha hora vai sair a tanto, e você vai ver quanto você vai ganhar. Eu quero trabalhar 12 horas por dia, como muita gente faz, como você falou, vai para os Estados Unidos, trabalha lá 12, 14 horas por dia, só que lá é remunerado por hora, né? Então, irmão, o que acontece? Quer ajudar o trabalhador? Reduz a carga de tributo, pô. Não tem como, cara, não tem como. Eu tô te dizendo, o formato remuneratório tá embutido um monte de imposto. É o INSS que você não sabe nem como é que vai usar. E você paga 11%, a empresa paga 20%. O teu FGTS não é atualizado. E a empresa vai pagar uma série de outros impostos, pô. ICMS, se for mercadoria, aí se for venda de coisa. Aí você vai pagar no final uma série de impostos, PIS, COFINS, né? Aí eles vão lá, vão fazer uma reforma, vão juntar tudo. A alíquota ficou em torno de 28%, a maior do mundo. Quando vai chegar lá nos Estados Unidos, como o Mano Volta tá falando aí, você tem uma relação de contrato melhor, né? Eu acho que isso é positivo também. Se o governo quer resolver o problema, é simples, cara. É só reduzir a carga tributária. Mas não. No Brasil, tá só aumentando a carga tributária. Se tá aumentando a carga tributária, vai aumentar o preço. Agora, qual é o drama do cara que trabalha 6x1? Normalmente, ele mora, ele pega transporte, né? Demorado, ele sai muito cedo de casa. Ele vai trabalhar, ele volta de noite, ele fica mais tempo fora do que em casa, né? Esse cara tem condições, ele não tem energia, ele não tem mentalidade pra mudar de vida, pô. Ele não tem nem acesso, pô. Não faz parte da vida dele, muitas das vezes. Aí o governo diz que se ele tiver mais tempo, ele vai poder evoluir, empreender e tal. Cara, eu até acho que é possível, mas ele tem que ter mentalidade, né? Se ele não tiver mentalidade, ele não vai fazer também, pô. E o patrão não vai colocar 2 caras pra fazer o serviço de um. Não vai, pô. Não vai, não adianta. Tira o governo da jogada, todo mundo vai ganhar mais. O empresário e o trabalhador. Mas o governo vai sair?
Não vai sair da jogada, né? O governo vai querer ficar ganhando dele. Cadê a reforma que diminui o gasto público com a máquina? Não tem. Irmão, toda empresa pública, eu sou servidor público, 80% a 90% vai para pessoal. Por quê? Todo mundo ganha bem, todo mundo tem um monte de direito e o dinheiro todo vai para pagar salário. Lembra na época da reforma da Previdência? Fizeram uma lavagem cerebral em todo mundo, né? Você, pobre, você, trabalhador, concordou que você tinha que pagar mais tempo de trabalho em busca de ajustar a Previdência. A direita te convenceu, a esquerda também votou junto lá, em grande parte, a imprensa fez o trabalho de propaganda e todo mundo se convenceu da reforma da Previdência. Beleza, a partir de agora, em vez de você se aposentar com 60, você vai se aposentar com 65. Né? Mulher com 62, eu acho. Isso. Daqui a uns anos, eles vão aumentar novamente. Vão ter outra reforma da Previdência. E você vai trabalhar mais. E eles vão te convencer que tem que ser assim, assado e tal, pelo bem da Previdência e tal. Irmão, tu pode morrer e nem nunca usar isso. Você pode chegar lá e a Previdência tá quebrada. O peso da folha salarial nas empresas privadas não é 80%, 90%. E ainda assim, as empresas vão ter lucro de 10%, 15%. O problema é que o governo não tem lucro, né? O governo só gasta, só mama no salário. E o problema, se for só o serviço público, beleza, ajusta aí o serviço público então. Mas não é, pô. Não é. É deputado ganhando 40 e tantos mil, é mais não sei quem, e é um monte de roubalheira. No final de tudo, eles estão tirando dinheiro de quem? Estão tirando dinheiro seu e do empresário, pô. O empresário, como acumula em uma pessoa só, ele tá bem de vida, pô. Você tá lascado, né? Eu sei que eu sou um privilegiado sendo servidor. E agora sendo empresário também. Mas eu não sou cego e não vou ficar fazendo um discurso. Ah, não tem como mudar a escala 6x1. Se tiver que mudar, muda. Pô. Bota aí a escala 4x3 e vamos ver o que vai acontecer, pô. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já pratica isso, né, mano, Val? Tu escala como é que é? 3x4. 3x4. Porque o nosso negócio dá pra praticar isso. É sustentável dessa forma, né? Agora o comerciante. Agora, o comerciante não vai conseguir, pô. Condomínio. Quem mora em condomínio? Condomínio é um bom exemplo, padrão, de serviço público. O maior peso de todo condomínio é pessoal. Energia e pessoal. Por quê? Porque você tem portaria 24 horas, o regime dos porteiros 12/36 normalmente. O cara trabalha 12 horas, folga no outro dia. Trabalha dia sim, dia não, 12 horas. O que o porteiro faz? O porteiro que gosta de ralar trabalha em 2 lugares para ganhar mais. Mas tenha certeza, se esse cara for para informalidade e depositar a mesma quantidade de hora, ele vai ganhar muito mais. Só que tem gente que prefere ser porteiro, pô, que é menos desgaste físico. O camarada é cansativo? É. Mas tem trabalhos mais cansativos. Certo? Isso. E aí, mano, voto. Conclusão. Fim da escala 6x1 ou mantém a escala 6x1? Cara, é difícil, cara. Obviamente, se eu for pensar ali no lado social, você vai falar, cara, eu também, se fosse naquela época que eu trabalhava lá. Só que, cara, tem que ver se é sustentável para comércio, para pro varejo, enfim. O nosso, como você falou, aqui o negócio funciona, a gente faz live 3 vezes na semana, funciona. Então, assim, se tiver alguma outra demanda, é óbvio, tem gente que trabalha no canal diariamente, pô. Você trabalha no canal diariamente. Então, a parada torna-se sustentável. O pessoal só vê aqui na hora da live, né? Mas agora o restaurante. Aí, pô, vai tirar a escala 6x1, vai ser 4x3. A cada 2 funcionários
e o Tem que empresário chamar tem, mais um. vai ter que chamar mais um. Isso vai ser sustentável ao longo do tempo, ao longo dos anos, com tanto de taxa que o empresário paga? Acho que não, né? Então, não adianta vir com um projeto populista, porque é muito legal na teoria, né? Mas na prática a gente sabe que não, não vai se sustentar, cara. A meu ver, não vai sustentar. É isso, cara. Ó, teve gente que falou aqui que o porteiro só fica sentado. Acho que foi Maiara. Meu porteiro só fica sentado. Pois é, tem um lugar que o porteiro fica dormindo, né? É isso. Aí o que você percebe? Que o camarada, ele não tem muita disposição, ele é um pouco preguiçoso. Então ele não vai conseguir ficar na rua no sol lavando o carro. E ele vai... É decisão da vida dele, mano. Então, ele quer isso? Beleza, o regime ele é esse. Ganha tanto. Pega ou não pega. Não quer, vai fazer outra coisa, pô. O que eu acho? Solução. Deixa livre, pô. Livre. Livre. Mas se ficar livre, na informalidade, o Estado não quer, pô. Porque ele não vai ter a fatia dele. O problema do Estado não é o teu descanso, não é o teu progresso. O problema do Estado é ele ter como controlar e pegar a parte dele, pô. É isso. Resumindo, é isso. Se tu chegar lá no mercado, na padaria, e falar assim, pô, patrão, a parada é o seguinte, ó, eu produzo bem pra caramba e tal, vamos fazer um contrato aqui. Se tivesse livre dessa forma, o que ia acontecer? Esse contrato entre duas partes, né? Não tem a carteira assinada, não tem aquelas obrigações acessórias, não tem aquelas questões contábeis todas. O que vai acontecer? O governo vai ficar sem o dele. Mas nesse formato, padrão Estados Unidos, o trabalhador sai ganhando e o empresário também. Eu estou citando aqui que o empresário vai ganhar de 5% a 15%, mas em grande maioria, esse número está mais para 5 do que para 15. Só que é o seguinte, né? 5% de 100 milhões dá dinheiro. 5% de 10 milhões é um dinheiro razoável. Então, o camarada trabalha muito, movimenta muito dinheiro para que 3, 5% seja relevante. Deixa formato padrão Estados Unidos, pô. Formato padrão Estados Unidos, contrato. E no final do ano o cara faz o imposto dele, pô. E paga o imposto dele e se acerta lá com o governo. E vida que segue. Agora, parece que a deputada aí não tem nem noção do impacto. Não tem nem noção do que isso vai causar. Agora, é muito estranho tudo isso vindo no governo que tá quebrado, né? No governo que tá mal das pernas. Então, vai ter impacto econômico. Vamos ver aqui, vamos terminar o vídeo. Como esse tema viralizou nas últimas horas. Esse projeto foi apresentado, no início do ano. Como é que a senhora viu esse viral que acabou chamando a atenção da própria proposta? Vi com muita alegria, acho que essa é uma boa resposta a quem disse depois do pleito das eleições municipais que a esquerda tinha morrido no nosso país. Essa é uma movimentação de força que une a esquerda, que une a classe trabalhadora de um modo geral, para além de campo político, mas é encabeçada por uma agenda nossa e nos mostra que é importante reorganizar essa classe no país, que os trabalhadores estão sim precarizados, estão sim exaustos, estão sim com as suas vidas deixadas de lado para conseguirem cumprir com essa jornada e ao verem uma proposta tão clara, tão simples e tão direta, conseguem sentir o impacto disso na sua vida, voltam a sua atenção à política e se organizam também para que essas mudanças aconteçam. Essa é uma movimentação fundamental e importante que recebemos com muito entusiasmo de uma reorganização da classe trabalhadora para que debates importantes como esse estejam no centro da política, estejam também na ordem do dia, para que os políticos sejam convocados a refletirem, a amadurecerem essa proposta. É isso, tá explicado. Esse é o grande motivo, pô. Esse é o grande motivo. A esquerda precisa voltar a acender a chama, né? A chama da defesa da classe, né, trabalhadora tem que ser reacendida. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ela é do PSOL, né, que também me estranha muito ser o PSOL que está encabeçando isso aí. Mas assim, qual é a grande narrativa da esquerda? Nos últimos anos, a grande narrativa da esquerda, o grande avanço na esquerda na política foi causa LGBT, né? Defesa de direito humano, preocupado com encarceramento, né? Criando crime para minoria, né? Mulheres, negros, LGBT, sei lá, QI a mais, Z.
É isso. E aquele discurso da esquerda, padrão Lula, 89, 2002, acabou. Morreu. Porque é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil? O cara da padaria hoje, que é o trabalhador, ele não é mais trabalhador sindicalista que está contando com o Partido dos Trabalhadores. Ele é conservador, ele é Bolsonaro. A esquerda perdeu o populismo porque ficou focado em agenda progressista e esqueceu o trabalhador. Quando, na essência, o PT cresceu justamente porque ele representava o anseio do pobre, que é o quê? O cara tem um trabalho pesado, ganha pouco. Caramba, meu irmão. Ele precisa do governo fazendo alguma coisa por ele. Aí ele dá maior valor no FGTS. Ele dá maior valor em algumas questões aí que o PT ou a esquerda vem abraçando. Isso ficou abandonado para a agenda progressista, enquanto a esquerda avançou em debate, né, encabeçado pelo PSOL, por isso que eu acho muito estranho que o PSOL que está abraçando isso. Essa moça aqui é o quê? Ela é, por São Paulo, uma das mais votadas, não é isso? Sim. Então é uma deputada trans mais votada. Por quê? Porque ela é única. Todo esse apelo em cima, né? Em cima dessa pauta. E agora você tem ela, tem outra em Minas, você tem em várias cidades. Ganharam voto pra cacete, né? Sensibilizou a sociedade. Só que é o seguinte, é um número pequeno de gente. O suficiente para dar mais de 1 milhão para ela de votos? Sim. Mas não o suficiente para mover todo aquele sentimento, né, da classe trabalhadora. Essa luta de classe é diferente da causa LGBT, pô. Então, tá nítido, pós 2024, que a esquerda teve um mau desempenho na campanha, que o povão da favela, o povão da escala 6x1, tá virando de direita. Não tá mais colando esse papo, né, da esquerda, porque a esquerda só ficou focada em saber causas LGBT, atendendo minoria de um lado, cota daqui, homofobia, inclusão de pessoas, como é que é o nome lá? Cis, não binário, como é que é essas... Ih, mano, aí Não sabe não? Eu também não sei, mano. Ficou só nesse debate e esqueceu o povão. Cadê aquele povo, o Lula sindicalista? Não tem mais. Aí agora juntou o quê? Pegou a representante da minoria tentando trazer o povo pro lado dela. Aí você que tá em casa, que tá lá, sou Bolsonaro, aí tu pensa, Bolsonaro não tá preocupado com a minha escala, Bolsonaro tá preocupado com o empresário. Aí você vê alguém defendendo, pô, o fim da escala 6x1, aí reacende aquela chama, que você que é jovem nem sabe o que é isso, pô. Agora, quem é mais velhinho sabe que essa era a principal pauta da esquerda. Do PT, principalmente, né? Que era o maior partido. Então tá explicado, cara. O que é aqui é reacender a chama da esquerda. Reacender a chama em defesa do trabalhador. Por favor. Só a galera tem que ter cuidado, porque o presidente Lula foi eleito, né, naquele discurso ali de o pobre vai voltar a comer picanha. No meu governo, o pobre vai voltar a comer picanha. E você vai no mercado, a realidade não é essa. Então, assim, essa é mais uma promessa de coisa muito boa e, se você for parar para analisar, não é sustentável, principalmente por conta da economia do país. Então, assim, qual a intenção disso daí? Angariar votos, trazer a população para esse lado, para esse movimento? Assim, a rapaziada tem que analisar o que foi prometido e o que está sendo entregue, e o que está sendo prometido agora e o que vai ser entregue. Eu acho que não é bem por aí, não. Pois é, irmão. Mas é isso. E o que acontece? Quem diz que não pode ser escala 6x1, ou melhor, quem diz que tem que ser escala 6x1 porque a economia, porque o mercado não comporta, não está preocupado que o governo está em déficit, que o governo tá quebrado e ele tá ganhando 50 mil, pô.
Porque assim, quantas vezes deputados, juízes, ministros falam assim, cara, o Brasil tá mal das pernas, vamos reduzir o nosso salário? Ninguém quer fazer isso, irmão. Ninguém quer fazer. Né? Olha o comentário que o camarada mandou pra gente aqui, ó. Fabrício Medeiros Martins. Única maneira de algo mudar é basear o salário do político no salário mínimo. Exemplo, o vereador ganha 3 salários mínimos. E isso ser uma PEC, uma PEC não, uma emenda constitucional. Né? Deputado, por exemplo, ganha 5 salários. Aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que aumentar o salário mínimo. Então, quanto 40 dividido por 5, o deputado ganha 40 mil. Dividido por 5 salários, o salário mínimo vai ser 8 mil. Aí vai dar merda também. Porque o governo diz que não pode ter salário menor do que o mínimo. Então, se você vai contratar alguém no teu comércio, ele vai vender açaí. Você vai contratar alguém, vai assinar carteira, é obrigatório que esse cara ganhe um salário mínimo. Mas, de fato, cadê o político? Como é que é o nome? Erika Hilton. Tá disposta a diminuir o salário dela? Tá disposta, né, a reduzir o salário para corrigir o déficit do governo? Não tá, pô. Tá, parça. O Haddad tá disposto a diminuir o imposto? Não tá. E aí, como é que fica a escala 6x1? Vai dar merda. Mas eu não sou contra. Não. Eu não sou contra. Eu não vou dizer que eu sou contra, pela economia. Igual a Previdência. Todo mundo se lascou, o governo continua gastando tudo, continua roubando, metendo a mão na grana. E quem pagou a conta? O povão, trabalhador, pobre. Agora, quem vai pagar a conta? Quem paga a conta de tudo? É o povão. Só que assuma o risco. Se você for mandado embora, minha dica pra você, vai pra informalidade, pô. Vai ser camelô, pô. Vai lavar carro, vai montar um negócio, vai empreender. Dentro da lei, certinho. Faz um MEI. Você pode faturar até quanto por mês, mano? 8 mil? Não, Aumentou? 81 anual. 81 mil anual. 81 anual, dividido por 12, para quanto? 6.750. 6.750 por mês, né? Aí tu vai ser MEI. Vai pagar teu imposto ali, tá dentro de uma regra. E vida que segue. Vamos lá. E a encontrarem conjuntamente uma saída para esse cenário de devastação emocional, familiar, econômica e em tantos outros âmbitos que atinge a vida dos trabalhadores precarizados nesse país. Deputado, no Congresso tem muito deputado e senador empresário e também muito deputado e senador que recebem apoios de empresários. Como é que a senhora vê essa resistência dentro do Congresso em relação à proposta? Acho que teremos resistências, obviamente. Essa não é uma proposta que vai passar assim de forma muito tranquila, mas eu acho que essa também não deve ser uma proposta para polarização. Essa deve ser uma proposta para diálogo. Então, empresários devem ser convidados, sem sombra de dúvida alguma, para fazerem parte desse debate. Nós precisamos ouvir os empregadores, nós precisamos olhar para todos os setores de forma abrangente, porque os setores têm as suas particularidades. Por exemplo, setores de segurança, setores de vigilância, são outras camadas. A gente precisa aprofundar a discussão para dar conta de toda a complexidade desse debate. Então, não tem como fazer isso a portas fechadas dos empresários. Por isso que nós achamos importante que, ao ser indicado um relator para esse texto, a gente tem espaço de convidar os trabalhadores, de convidar a sociedade, de convidar os empresários, para convidar as bancadas partidárias, para que nós possamos sentar e dizer, olha, isso é possível, isso não é possível, vamos caminhar por aqui, não vamos caminhar por ali, fazer as negociações para encontrar. É isso. Vai conversar com todo mundo, não sabem nada ainda e vai achar uma solução. Vamos pro próximo.